Você já deve ter ouvido falar de que nós viemos com muitos genes que podem ficar inativos ao longo de toda uma vida. Temos à nossa disposição uma biblioteca de genes em potencial. Um depósito de informações, um vasto potencial que só precisa ser acessado pela chave certa, pelo sinal certo, que começa então a selecionar e a instruir aos genes que produzem novas proteínas da saúde. Se você está passando por uma doença, por um problema, uma dificuldade e pensando sobre isso, sobre como isso é difícil, como esta situação te traz dor e sofrimento, como ela te faz sentir, os seus circuitos cerebrais também estão sendo ativados e mais hormônios do estresse estão sendo criados e jogados em sua corrente sanguínea. O seu cérebro é ativado e, como resposta, as suas glândulas suprarrenais também são ativadas. E se não houver um esforço consciente para sair disto, então isso se torna um circuito padrão em seu cérebro, um programa que fica cada vez mais forte. O efeito constante dos hormônios do estresse no organismo faz regular para baixo os genes, criando doenças. E se você pode ativar essa resposta pelo estresse, apenas pensando em seus problemas, então os seus pensamentos vão literalmente deixá-lo doente. A boa notícia é que os seus pensamentos também podem lhe deixar saudável. Os seus pensamentos podem lhe deixar bem. Mas você não pode começar a ver mudanças na saúde de uma pessoa até que ela pare de regular os mesmos genes de forma nociva e comece a regular novos genes, produzir diferentes enzimas e diferentes produtos químicos, diferentes hormônios, e assim, os seus corpos podem começar a escalar em uma nova direção diferente. Quando nós estamos no processo de visualização criativa, o nosso cérebro não sabe a diferença entre a experiência da vida real e o que a pessoa está visualizando agora. A experiência da imaginação enriquece os circuitos cerebrais. O problema é que quando estamos enfrentando uma condição de saúde ou uma crise, tendemos a nos concentrar na experiência que não queremos que aconteça, porque a excitação dos hormônios do estresse nos prepara para o pior, ativando o nosso sistema mais primitivo de sobrevivência. O fato de uma pessoa passar a maior parte do tempo pensando sobre as suas doenças, sobre os seus problemas, em como é difícil essa situação, ativa o seu cérebro e, como resposta, as suas glândulas suprarrenais também são ativadas, liberando mais adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea, dificultando assim o processo da cura. O que é preciso fazer é instalarmos o programa oposto em nosso cérebro, mesmo que no começo não pareça fazer muito sentido. Devemos instalar uma programação que diz: eu posso me curar. Eu posso me curar em uma semana. Eu estou unido ao fluxo de saúde com Deus. Para Deus nada é impossível. A ideia de Deus para o meu corpo é perfeita. Porque se você conseguir criar uma sensação interna associada a uma imagem que lhe faça lhe sentir bem, isso lhe despertará esperança. E este evento interno pode desencadear uma amplitude de frequência de gratidão, de alegria. E neste lapso temporal, você se sentirá liberado de toda dor, de todo medo e de toda tensão.
Você pode se imaginar como seria vivenciar isto em sua mente? Pergunte-se agora: como seria se eu estivesse curado agora? Como eu me sentiria com todos os problemas resolvidos? Quando você sente esta liberação interna, é esta emoção elevada que lhe fará avançar adiante. Experimente. Não há problema se os antigos padrões negativos em sua mente tentarem interferir. Não lute contra eles. Apenas lembre-se de voltar àquele estado anterior de esperança e apreciação. E diga a si mesmo que sim, isto é possível, porque eu sou merecedor, eu sou merecedora da saúde plena. Preste mais atenção a esta imagem que criou de si mesmo. Preste atenção aos detalhes deste quadro mental. Você caminhando feliz, saudável, agradecido. Você vai prestar mais atenção a esta imagem, aos detalhes, ao lugar onde você está, às roupas que está usando. O que você está fazendo com esse exercício mental é criar em seu cérebro novos circuitos e, como resposta, o seu corpo também se ajustará quimicamente, produzindo novos hormônios do bem-estar, produzindo endorfinas, serotoninas, e suas células de reconstrução estarão sendo ativadas, revigoradas, sendo recolocadas no eixo do programa original do seu corpo, o verdadeiro programa original que existe na mente universal de Deus. Você estará se condicionando a um novo futuro, e quanto mais forte for a emoção que você consegue provocar em si mesmo, pelas imagens de você saudável, pleno e curado, mais você presta a atenção a esta imagem, a este quadro mental. Este simples exercício, através do seu cérebro, tem o poder de fazer com que você bata em uma porta genética e ative os genes da cura que já estão em seu corpo. Você estará fazendo isto através da sua emoção. Você estará sinalizando a um novo gene que regula a produção das proteínas melhores para o seu corpo, inclusive propiciando uma cura repentina em seu corpo. Muito bom para ser verdade? Pois sim, temos pesquisas científicas de que as pessoas podem fazer isso em apenas 4 dias. Sim, eu disse 4 dias para sinalizar aos genes para que reduzam as células cancerígenas. As células troncos são sinalizadas para suprimir tecidos saudáveis, promovendo o rejuvenescimento. E tudo isto você pode conseguir apenas com a ajuda das suas emoções, mas das suas emoções certas, porque na via contrária, quando as suas emoções despertam o estresse, a angústia e a ansiedade, há uma situação de alarme orgânico, onde não há energia para projetos de construção de longo prazo. Digamos que você tem uma sensação de medo, uma sensação de que algo ruim possa acontecer. E toda vez que você pensa sobre determinado assunto, o que você vê em sua mente é o pior cenário possível. E então, você sente aquela emoção, como se você estivesse realmente vivendo aquele momento. E o seu cérebro, ele não sabe se aquilo é real ou se é apenas sua imaginação. O seu cérebro crê que aquilo é realmente verdadeiro, deixando você
refém dos seus próprios sentimentos de ansiedade. E isto continua alimentando aquele círculo vicioso. Temos inúmeras pesquisas que evidenciam a coerência que existe entre o seu cérebro e o seu coração, o seu ritmo cardíaco. Quando, por exemplo, quando levamos um susto ou somos despertados subitamente por uma emergência, nós somos levados a crer que algo está fora do nosso controle e que nós podemos ter um resultado ou um dano ainda maior. Então, imediatamente o nosso corpo secreta a adrenalina para a fuga, o cortisol, que põe o corpo em uma situação de estresse. O seu sistema nervoso primitivo é acionado agora, e ele lhe diz com todas as forças: lute ou fuja. A nossa tendência interna é sempre querer ver o problema como algo maior, algo que resistimos, pois acreditamos que naquele momento nós perdemos o controle. A nossa mente tenta controlar tudo em nossa vida. Então, no momento de um desafio, nós somos impulsionados pelos hormônios do estresse para um estado de ondas cerebrais muito alto, chamado de super-beta. As ondas beta são o resultado de uma atividade elétrica no cérebro, uma atividade neuronal intensa, responsável pelo nosso estado de vigília, de atenção no aqui e no agora. A atenção que temos que ter para dirigir um automóvel, para fazer uma prova ou uma reunião de trabalho. No entanto, o excesso de ondas beta nos coloca em um estado de alerta, um estado de sobrevivência primitivo. E quanto mais colocamos a atenção em um determinado problema, o nosso cérebro se torna desequilibrado, bioquimicamente e eletricamente. O cérebro começa a disparar sinais elétricos de forma incoerente. E ao invés de encontrarmos uma solução para o nosso problema, nós entramos num estado de ansiedade física, de falta de clareza mental. Então, por que não fazemos justamente o contrário? E ao invés de estreitarmos o nosso foco na causa de um problema, que faz com que aumentemos os níveis dos hormônios do estresse, nós vamos então, ao contrário, ampliar o nosso foco, colocando a nossa atenção fora de tudo o que é material, fora de tudo o que é conhecido, focando a nossa atenção no espaço, focando em nada, assim como entrar em um estado de meditação. O ato de fazer isso realmente começa a desacelerar a mente analítica, que a tudo tenta comandar. E é quando você começa a ter as suas ondas cerebrais em um ritmo mais lento, num padrão de ondas alfa, que é quando você começa a desacelerar, a relaxar o seu corpo. E você sai do estado de alerta, do estado de ondas cerebrais super beta e entra num estado mais abrangente, o estado de ondas alfa. E é aí que o milagre acontece. Quando você está em um estado cerebral de ondas alfa, aquela voz crítica dentro da sua cabeça some. Aquela voz pessimista vai embora e te deixa respirar aliviado. As imagens negativas em sua cabeça somem. E é então que você pode ter novas perspectivas de vida. Quando você está num estado de ondas alfa e está procurando por respostas para os seus problemas, é quando você se torna criativo.
É quando você encontra novas maneiras de fazer as coisas, novas soluções. Mas não é só isso. Este estado cerebral de ondas alfa pode induzir ao seu corpo a se regenerar mais rápido. As suas células podem retornar ao ritmo natural mais rápido. O seu cérebro, que antes se encontrava subdividido, com as diferentes redes de neurônios operando em diferentes setores de forma fragmentada, começa agora a sincronizar. De repente, o seu cérebro começa a ser unificado. E é neste momento que o seu metabolismo é reequilibrado de forma automática. Suas proteínas, suas enzimas agora estão trabalhando da forma correta, da maneira mais eficaz, e de forma a reconstruir o seu corpo, a reestabelecer a sua saúde, o plano original para o seu corpo, o verdadeiro plano de Deus para o seu corpo.